Olá, pessoal. Estamos aqui Érico e Luan, eu, Jefferson, para iniciar nossa atividade número 1 da disciplina Metodologia do Ensino da Educação Física, né? Da disciplina D5. Aí nós iremos apresentar o texto, cada um de uma vez, e depois iremos comentar brevemente. Nós vamos iniciar com o texto na língua inglesa, né? Que tem como título Social Critical Research on Teaching Physical Education, né? Esse texto ele discute questões sobre dificuldade, na verdade, né? Sobre currículo, ensino e o aprendizado da educação física nas escolas, né? Pelo que eu consegui retirar do texto, ele foi um estudo sistêmico, né, em países de língua inglesa, que falam a língua inglesa, e a Espanha, né? E foram coletados 23 estudos em sites de pesquisas, né, apropriados para e foram coletados esses 23 estudos. Dentro desses 23 estudos, o autor ele fez uma revisão, né, de estudos que falavam principalmente sobre questões da pedagogia crítica, do ensino da educação física, né, e da prática de educação física propriamente dita, né. Eu queria assim, frisar 3 coisas que me chamaram a atenção na leitura do estudo, que foi, a primeira, ele aponta que existe uma necessidade de reformulação das pesquisas críticas em relação à atuação dos professores, né? E percebe que existe uma demanda de diversidade nas práticas de educação física, nas aulas de educação física, e que as pesquisas precisam refletir essa demanda do alunado, da escola e dos professores. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele também evidencia a necessidade de uma reformulação, né, das pesquisas na área acadêmica de educação física e as pesquisas com cunho crítico, da pedagogia crítica, de se relançar a pesquisação, né, que, segundo o autor, pela revisão que ele fez, seria uma forma de fazer uma conexão entre a produção acadêmica, né, de conhecimento acadêmico, a ciência, e a prática dos professores nas escolas, né, junto com os alunos. Então, segundo ele, a junção, né, do conhecimento científico e isso revertido por meio de uma pesquisação poderia contribuir para melhorar, né, a atuação dos professores num perfil mais crítico e mais atuante, vamos dizer assim, socialmente, na escola. E, por fim, um apontamento que ele faz é com relação à questão da abrangência das aulas críticas e de educação física nas escolas, que ele defende uma maior abordagem a temas como o feminismo, o transgêneros, né? A questão dos transgêneros, e a defesa de um alunado mais atuante e autônomo nas suas práticas. Foi isso que eu entendi. Dando continuidade do colega, vale ressaltar sobre esse artigo, né, que, como o colega já falou, trata-se de uma revisão sistemática, que é o topo da cadeia de evidência científica, certo? Então, eles foram realmente no que mais é aprofundado em relação à ciência. Então, é um artigo bem robusto que fala, né, dessa pedagogia crítica ou sociocrítica, a depender da tradução aí. Então, essa pedagogia sociocrítica da educação física, ela vem de origem, né, daquelas pedagogias libertárias, né, originadas por Paulo Freire, Escola de Frankfurt, enfim, entre outras origens. Então, ele evidencia, né, a necessidade dessa abordagem sociocrítica na educação física. Desses 23 artigos selecionados, né,
foram 5 temas assim que foram mais abordados nesses artigos, certo? E esses 5 temas permearam as avaliações de ensino médio, certo? Então, as dificuldades, como eram avaliados, então isso foi, né, levado em consideração também dentro desses 23 artigos. As avaliações no ensino superior, que evidenciaram também reflexões, mas que não encontraram tanta transferência do que acontece na universidade para o que acontece no chão da escola, certo? Os estudos provocativos, né, que são temas mais complexos de se lidar também, promoveram diálogo, reflexão também. Os estudos sobre a avaliação também como geral, certo? E as experiências e opiniões dos participantes foram que apareceram nesses 23 artigos aí. Então, foi disso que eu basicamente entendi, né, essa necessidade, como o Eric falou, dessa abordagem. Bom, a gente vai dar continuidade aqui com o texto 2, né? O texto é Formação de Professores e Didática para o Desenvolvimento Humano, de José Carlos Libânio. O texto discute o problema histórico e persistente da dissociação entre o conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico na formação docente. O autor mostra que nas licenciaturas há um desequilíbrio, na pedagogia predomina o enfoque genérico, mas com pouca base nos conteúdos específicos. Nas demais licenciaturas, o foco é nos conteúdos disciplinares, com fraca formação pedagógica. Pontua também que essa divisão é fruto do modelo histórico de formação, e ele dá o exemplo do esquema 3+1, que seria 3 anos de bacharelado e 1 de formação pedagógica. Outro aspecto que o autor destaca é que há diferentes teorias sobre os saberes docentes, né? E essas teorias muitas vezes separam também essa formação pedagógica da formação específica. E aí o autor traz como alternativa a teoria do desenvolvimento a teoria do ensino para o desenvolvimento humano de Davidov, né, que é baseado em Vygotsky, segundo a qual o ensino deve promover o desenvolvimento das capacidades intelectuais dos alunos, integrando conteúdos específicos, conteúdos científicos, processos investigativos e métodos pedagógicos. E traz como conclusão que a formação de professores precisa romper com a separação entre conteúdo e pedagogia, garantindo currículos que articulem a epistemologia das disciplinas, didática e prática docente. Aí, basicamente, é isso que o autor traz. Vai lá, Luan, você. Rapaz, é um artigo, assim, que parece ser bem denso, né, no ponto de vista dos termos, né? São terminologias que às vezes confundem, né? Disciplinas, pedagogia, conteúdos específicos de pedagogia, né? Então, você falou sobre Davidov, né? Em um outro artigo que a gente vai discutir posteriormente, ele menciona também, né, essa referência de Davidov e de Hedegaard, né, que é o ensino desenvolvimental, que entende a escola como um espaço de formação do pensamento teórico conceitual. Então, não é a escola que apenas repete, é uma escola que busca o pensamento crítico, né, a capacidade intelectual, certo? Então, sempre buscando a autonomia. E Hedegaard também, que a gente vai discutir futuramente, né, é aquela abordagem radical local, que articula os saberes com os conhecimentos cotidianos. É o que a gente busca na nossa prática, às vezes, né, relacionar todos aqueles conteúdos, todos aqueles conhecimentos, né, fazer com que eles façam sentido para o nosso aluno, porque senão, né, para que ele vai querer aprender aquilo, né? Então, aquele conhecimento ele está lá por uma motivação, né, por uma intencionalidade. E a nossa função, né, segundo Hedegaard, é relacionar com o cotidiano dos nossos alunos também, para fazer sentido a eles. É isso. Bom, esse artigo aí, eu li e achei um artigo assim, Luan, eu achei ele denso, né, com denso. Bastante nomenclatura, mas, por outro lado, eu achei que a discussão é meio restrita, né, pelo o que eu entendi, assim, o que eu consegui aprender do artigo, é que, basicamente, a discussão é sobre essa dualidade que ele acha que é negativa, né, que é a questão do ensino
do aprendizado, né, disciplinar e pedagógico, que ele acredita que essa dualidade não tem que existir, que tem que ser uma coisa, a formação do professor tem que ser uma coisa unificada. Não tem que existir essa coisa do professor especialista que sabe muito do conteúdo e pouco da pedagogia, da didática, e também não tem que existir essa questão do professor pedagogo que estuda 4 anos de pedagogia e não se aprofunda tanto no conteúdo. Então, assim, é um artigo denso, mas eu achei que a discussão, ele contextualiza bem, né, mas gira muito em torno dessa questão. Galera, a gente vai agora discutir o terceiro texto, que tem como título Finalidades Educativas Escolares e Escola Socialmente Justa, abordagem pedagógica da diversidade social e cultural, né, de José Carlos Ibânio e eu não lembro o outro autor. Vai assim mesmo. Esse artigo tem como objetivo discutir a relação entre as finalidades educativas da escola e a construção de uma escola socialmente justa, destacando o papel da diversidade sociocultural nesse processo. Então, como eixo central desse artigo está a justiça social e as finalidades educativas. Então, é uma junção dessas duas coisas. Então, a escola, qual é o papel social da escola? Né? Segundo os autores, é a perpetuação da justiça social, certo? A partir da diversidade social e cultural, do multiculturalismo. Então, ele menciona algumas concepções de escola, né? Que é a educação de resultados, a educação para a diversidade e a educação para o desenvolvimento humano. A de resultados é a lógica economicista, como o próprio nome diz, resultadista, é aquela baseada em números, em resultados. Se você não atinge, você, né, está fora do padrão. Enfim, essa educação de resultados ela está longe da justiça social, né? Então, ela distancia, né, os alunos dessa justiça. A educação para a diversidade, né, ela reconhece a diferença como princípio fundante, né? Então, a diferença ela vai existir na escola e, segundo essa educação para a diversidade, ela tem que ser valorizada. E a para o desenvolvimento humano, né, ela é a mais adequada, né? Ela vai juntar essa igualdade e diversidade em prol do desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento humano em geral. Então, foi mais ou menos isso que eu entendi e achei de mais interessante sobre esse artigo.